Bem, vamos fazer então a correção dos exercícios de sala de aula, correspondente à energia potencial, potencial elétrico, diferença de potencial, trabalho de uma força no campo elétrico, parte 2. Ok? Então, abram a apostila de vocês na página 171. Muito bem? Escrevam lá no alto da página o nome dessa videoaula, para que, se vocês precisarem revê-la, fica mais fácil para localizar nessa salada de frutas de videoaulas que vamos ter aí pela frente. Anotaram? Correção, exercícios, energia potencial, potencial, trabalho, parte 2. Muito bem. Então vamos lá. Uma carga pontiforme fixa de valor mais 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, essa é a carga fixa. 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Encontra-se no vácuo em um determinado ponto do espaço. Inicialmente, uma carga de provas Qzinho está na posição A. Então, Qzinho é 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Pessoal, um detalhe. No enunciado ele colocou aqui mais 2 mais 1. Se a carga é positiva, não é necessário você colocar o sinal. Quando não tem sinal, subentende-se que os valores são positivos. Distante 2 centímetros da carga fixa. Então tem essa distância, que eu vou chamar de D1. Pessoal, anotem na figura de vocês o que eu estou fazendo aqui. Lembre-se, nós temos que interpretar o problema juntos. Tá ok? Então, isso aqui é uma situação inicial. A carga Q é colocada a 2 centímetros da carga geradora Qzão. Em seguida, a carga Q é deslocada para o ponto B, por essa trajetória aqui, olha, a trajetória retilínea, distante 4 centímetros da carga fixa, da carga de provas. Então, vamos chamar essa distância aqui de D2. Considerando o valor de K igual a, pessoal, Newton metro quadrado, coulomb quadrado. Unidades no SI. Então aqui não pode ser centímetro. E todos já sabem que para transformar centímetro em metro, você lembra que um metro tem 100 centímetros. Fazendo a regrinha de 3, você vai dividir isso aqui por 100 e vai dar 0,04 metros. Como K está em notação científica, os Qs estão em notação científica, para facilitar a minha conta, eu vou escrever isso aqui em notação científica. 4 vezes 10 a menos 2. Consequentemente, aqui é 2 vezes 10 a menos 2. Ok? Então, muito bem. No item A. Ele está pedindo item A. A energia potencial do sistema. O que é a energia potencial do sistema? K, Q sobre D. Com a carga de provas na posição A. Vamos chamar isso daqui de energia potencial
em A. Ok? Os dados fornecidos. Tem valor de K? Sim. Tem valor de Q? Sim. Tem valor de Qzinho? Sim. Tem valor de D? Sim. Então, faça a conta. Então, EPA igual 9, 10 a nona, 2 vezes 10 a menos 6, 1 vezes 10 a menos 6. Lembrando que para calcular a energia potencial eu tenho que considerar os sinais das cargas, ok? Como elas são positivas, sobre D ao quadrado. Qual D? A distância em relação ao ponto A. A distância em relação ao ponto A, 2 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 10 a menos 2. Então daqui sai que EPA será igual a... Estão tentando fazer a continha? Olha só. Posso cancelar aqui e aqui. Vai ficar 9 vezes 1. 9. Mantém a base. Vamos lá então aqui em cima. Multiplicação. Somos expoentes. Menos 12 mais 9 menos 3. Tá certo? Aí na divisão, mantém a base, subtrai os expoentes. Menos 3 menos menos 2. Menos 1. Jogue. Então, pessoal, focalizando aqui, enquadrando. Ok? Energia potencial no ponto A. Item B. A energia potencial do sistema de cargas quando a carga de provas está na posição final B. Então, energia potencial em B vai ser igual a 9, 10 a nona. Quais as cargas envolvidas? Q, 2 vezes 10 a menos 6, e Qzinho, 1 vezes 10 a menos 6, pela distância entre as cargas. Só que a distância agora é essa daqui. Ok? Ela foi deslocada daqui para cá, de tal forma que a distância entre Qzão e Qzinho passou a ser 4 vezes 10 a menos 2. 4 vezes 10 a menos 2. Isso aqui dá... Tudo bem? 18 por 4, 4,5. Vezes 10 a menos 12. Com 9 menos 3, na multiplicação você soma. Aí dá 10 a menos 3 sobre 10 a menos 2. Na divisão você subtrai 10 a menos 1. O C agora. O seu trabalho da força elétrica quando a carga de provas se desloca da posição A para a posição B. Então o trabalho vai ser igual. Então nós temos algumas maneiras de se calcular trabalho. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Trabalho é igual a Qzinho vezes U. Não tenho aqui a diferença potencial U, então não me serve essa.
trabalho igual a diferença de energias, e eu tenho as energias, então trabalho igual a diferença da energia potencial. Como é que calcula a diferença da energia? Do início para o fim. Então, a energia potencial de A, que a carga está indo de A para B, do início para o fim, menos a energia potencial de B. Então, o trabalho será igual. Energia potencial de A, 9 vezes 10 a menos 1. Energia potencial de B, 4,5 vezes 10 a menos 1. Então, isso aqui dá 4,5 vezes 10 a menos 1 joule. Ok? Pessoal, lembrando que eu só pude fazer a conta, esta conta, porque os expoentes são iguais. E se os expoentes fossem diferentes? O que você teria que fazer antes de calcular? Igualar os expoentes. Estou só lembrando. Bem, item D. O item D se refere a esta situação. Inicialmente, a carga estava aqui no ponto A, por essa trajetória retilínea, foi levada para o ponto B. Agora, a carga vai ser levada do ponto A até um ponto C por essa trajetória. Olha. Por essa trajetória. De tal forma que a distância do ponto C até a carga, 4 centímetros. Isto é, 4 vezes 10 a menos 2 metros. E ele quer que você calcule novamente o trabalho. Então, o trabalho vai ser igual à energia potencial que ele tem em A, energia potencial em A, menos a energia potencial em C, menos a energia potencial em C. A energia potencial em A você tem. Tá aqui. 9 vezes 10 a menos 1. Menos a energia potencial em C. Pessoal, na hora que você for calcular a energia potencial em C, olha aqui a energia potencial em B. Olha aqui a energia potencial em B. Energia potencial em C, 9. 10 a nona. Quanto vale o Qzão? Não mudou o valor dele. Quanto vale o Qzinho? Não mudou o valor dele. Qual é a distância entre a carga geradora e a carga de provas? 4. 4. Então, a energia potencial em C é igual à energia potencial em B. E o trabalho realizado vai ser igual a 4,5 vezes 10 a menos 1 joule. Igual ao trabalho realizado de A para B. Igual ao trabalho realizado de A para B. Correto? Então daqui sai uma lei importante, que nós vimos também lá no primeiro ano. O trabalho realizado por uma força independe da trajetória. Independe da trajetória. Se a trajetória for sinuosa ou se a trajetória for retilínea, não importa. Ok? Desde que as distâncias sejam as mesmas. Ok? Muito bem. Continuando, abram agora a apostila na página 172.
Vamos interpretar o problema. Para que um eletrodoméstico funcione, é necessário que exista uma diferença de potencial aplicada nos seus terminais. Isso daqui representa um fio de um determinado equipamento. Para que ele funcione, os elétrons que compõem esse fio, que são as cargas elétricas, precisam entrar em movimento. Ora, para ele entrar em movimento, eu tenho que estabelecer uma diferença de potencial. Correto? Ora, mas quando eu estabeleço uma diferença de potencial, na realidade eu estou criando aqui um campo elétrico. Então eu posso pensar assim, para colocar cargas elétricas em movimento, eu preciso ter um campo elétrico produzido por uma diferença de potencial. Então essa diferença de potencial, ela é produzida, ela é gerada. Eu já dei um exemplo na teoria de como que é possível fazer isso numa prática. Eu posso pegar as extremidades e ligar a uma pilha. Aí eu vou ter uma diferença de potencial. Posso pegar as extremidades e ligar em uma tomada 110 volts, 220 volts, enfim. Bem, a diferença de potencial estabelecida aqui, U, é de quanto? Potencial maior menos potencial menor, U igual a 110 volts. O elétron, que é a carga que vai ser colocada em movimento, portanto, é a carga de provas, ele está aqui, ó. Ok? Então isso aqui é a carga de provas. É o Qzinho, porque é o elétron que entrará em movimento. Observem essa seta aqui, ó. Aí na apostila de vocês. Ela está mostrando o quê? O sentido do campo elétrico. Do positivo para o negativo. Então, considerando que uma quantidade de elétrons com carga total de menos 2 microcoulomb, então está dizendo aí, vamos colocar aqui, tem A, que Q igual a 2, micro é 10 a menos 6. Então aqui no item A, Q igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, se desloca entre os pontos A e B. Ele se desloca entre os pontos A e B de acordo com a figura. Então o elétron está indo de A para B. Observe a figura. O elétron está indo de A para B. Só um minutinho. Localizaram? Enxergaram isso? Muito bem. O que ele pede no item A? A energia potencial elétrica quando o conjunto de elétrons se encontra no ponto A. Então, energia potencial elétrica. Lembrando que potencial é igual a energia potencial elétrica dividido por Q. Quanto vale o potencial e não a diferença de potencial? O potencial no ponto A. O potencial no ponto A vale 0. Então, 0 EPE no ponto A, dividido por menos 2 vezes 10 a menos 6. Lembrando que quando calcula potencial ou energia potencial, nós temos que levar em consideração sinal de carga. Mas aqui, a energia potencial no ponto A vai ser igual a quanto?
0 joule. B. A energia potencial quando o conjunto de elétrons se encontra no ponto B. Então vamos lá no ponto B agora. Então, os elétrons por aqui, olha, por essa trajetória, chegaram ao ponto B. Quanto vale o potencial no ponto B? 110. Energia potencial em B sobre menos 2 vezes 10 a menos 6. Então daqui sai que 110 vezes, abra um parênteses aqui, menos 2 vezes 10 a menos 6 é igual a energia potencial em B. Então daqui sai que energia potencial em B vai ser igual a menos 110 vezes menos 2, menos 220 vezes 10 a menos 6 joule. Anotaram? Bem, pessoal, só por uma questão de obedecer normas. Quando escrevemos notação científica, esse número não pode ser maior do que 9,99999, não é isso? Então, se eu fosse escrever isso aqui em notação científica, ficaria como? Menos, a vírgula está aqui, passa para lá, 2,2 vezes 10 a menos 4 joule. Aqui na física, se você tiver resolver um problema e chegar nesse resultado e ficar em dúvida na hora de escrever a notação científica, pode deixar assim, tá ok? Que se for um caso de uma avaliação, eu aceito o resultado escrito dessa forma. Mas lembrando que a norma não é essa, a norma é essa. Muito bem. C. A energia potencial elétrica transformada em outra modalidade quando esse conjunto de elétrons se desloca entre os pontos A e B. Ele está escrevendo aqui trabalho e aqui energia. É a mesma coisa? Nós vimos que trabalho é igual a energia. Por quê? Um não existe sem o outro. Eu não consigo realizar um trabalho sem consumir energia. E por outro lado, eu não consigo produzir energia sem trabalhar. Não é verdade? Então, se eu falar determine a energia potencial elétrica, ou se eu falar determine o trabalho realizado pela força elétrica, eles são equivalentes. Então, no item C. Então, nós já vimos que trabalho pode ser calculado como sendo, né? Olha lá uma das formas de calcular trabalho. Q vezes U. Ok? Será que é possível agora, nesse momento, utilizar essa informação? Eu tenho valor do quê? Tenho valor do quê? Tenho valor do U? Tenho valor do U. Então, eu posso utilizar essa lei. Trabalho igual a Q vezes U. Então, trabalho vai ser igual Q menos 2 vezes 10 a menos 6 vezes U. Quanto vale U? Entre os pontos A e B. 110 volts. Então, vezes 110 volts.
Então daqui sai que o trabalho vai ser igual a menos 220 vezes 10 a menos 6 Joule. Ok? Muito bem, pessoal. Só que na hora de calcular o trabalho por essa expressão, nós temos que fazer a seguinte análise. Quando eu soltar essa carga desse ponto, espontaneamente, ela vai lá para o ponto B? Sim. Por que sim? Porque ela é negativa e aqui é positivo. Então, espontaneamente, ela vai para o ponto B. Vamos, então, imaginar que esta carga estivesse aqui. Espontaneamente, ela iria lá para o ponto A? Não. Para levá-la do ponto B para o ponto A, eu teria que forçá-la. Uma força externa deverá atuar para levar a carga de A para B. Então vejam bem, eu tenho, lembrando lá do primeiro ano, trabalho espontâneo, que é o trabalho motor. Se o trabalho for motor, ele é positivo. E tenho o trabalho resistente, da força elétrica. O que é o trabalho resistente da força elétrica? É quando uma força externa tem que obrigar a carga a se deslocar. Então a força externa realiza um trabalho motor, porém a força elétrica vai resistir ao movimento. Ou não? Se a carga é negativa, ela é negativa, a força elétrica é de repulsão, então ela resiste. Então eu estou em um trabalho motor e trabalho resistente. Esse trabalho, ele é motor ou ele é resistente? Então, quando eu calculo o trabalho usando essa expressão, eu preciso no final verificar se o sinal do trabalho está correto ou não. Então, esse trabalho, ele é motor. Para representar isso aí, para deixar isso aí bem claro, o sinal aqui tem que ser trocado. Ele é um sinal positivo, mostrando que o trabalho é motor. A carga vai espontaneamente de A para B. Ah, mas então por que foi colocado ali o menos 2? Porque se fosse cálculo de energia ou cálculo de potencial, nós temos que levar em consideração sinais das cargas. Quando é trabalho, essa expressão aqui, ela é uma expressão escalar, certo? Uma expressão escalar. Então, quando você for calcular trabalho usando essa expressão escalar, a carga sempre em módulo. E faz as contas. Tá ok? Coloca a carga sempre em módulo e faça as contas. Ok? Só que no final, você vai ter que analisar se o trabalho é motor ou resistente. Motor, se a carga se deslocar espontaneamente, naturalmente. É o caso de A para B. Resistente é se a carga for de B, se a carga negativa for de B para A. Alguém de fora tem que fazer força para movimentar essa carga. Finalmente não. Item D. A energia potencial elétrica... Então, pera um pouquinho, pessoal. Acho que eu fiz uma confusão aqui. O A, calculei. O B, calculei. O C. O C, a energia potencial elétrica transformada em trabalho. Calculei. O D. A energia potencial elétrica em outra modalidade, conjunto deslocar de A para C. Então, eu trabalho de A para C.
O valor da carga muda? Não. O valor da carga é o mesmo. Menos 2 vezes 10 a menos 6. Ou muda? Não. 110 volts. Então eu vou continuar tendo aqui 220 vezes 10 a menos 6 Joule. O sinal do trabalho está correto nesse caso? Ela está em de A para C. É um movimento espontâneo? É. Aqui é negativo, lá é positivo. Olha aqui, toda essa região é positiva. Então o sinal está correto. Ah, mas deu igual e tem C? Tem que dar igual. Tem que dar igual. Por que tem que dar igual? A carga é a mesma e a diferença potencial é a mesma. Então o valor tem que ser o mesmo. E a diferença de potencial entre os pontos A e B. Nós já calculamos aqui em cima. Ok? U é igual a 110 volts. Qual é o significado? O significado é, se eu tenho um potencial nesse ponto e outro potencial neste ponto, entre os dois pontos, vamos ter uma diferença de potencial. Esse é o significado. Continue tentando resolver os exercícios que estão faltando, aqueles exercícios obrigatórios de sala de aula, naquele momento em que você está mais tranquilo, com mais tempo, que na próxima videoaula eu farei a correção deles. Tenham um bom dia.